Paz de Deus, irmãos. Aqui é a irmã Vilma. Eu falo de Goiânia. Irmãos, eu tenho um ano mais ou menos. Eu morava no Espírito Santo. Lá eu trabalhava, lá eu estudava, tocava a minha vida normalmente. E, de repente, irmãos, eu comecei a ter um problema de saúde. E aí fui ao médico, me deparei com uma notícia que muito triste, né? Que foi o câncer. E, irmãos, naquele momento, assim, que eu recebi aquela notícia, o mundo parece que desabou, irmão. Só quem passa sabe a aflição que a gente passa ouvindo uma notícia dessa. E naquele momento, então, irmão, era assim uma tarde. Eu custei esperar o momento da palavra, irmão, que aquelas horas não passavam. E eu só pedi o Senhor, e eu pedi o Senhor, e aquele momento de aflição, que falasse comigo. E ali naquela palavra, o Senhor usou o irmão. E veio aquela palavra da mulher hemorrágica, irmão, naquela leitura. Eu já pude entender que o Senhor estava comigo e que, então, ouvindo aquela palavra, o Senhor foi muito claro comigo e falou para mim que não era para a morte, era para a vida. E que eu, naquele momento, irmãos, eu apossei daquela palavra, apossei do meu milagre. E em momento nenhum, irmão, essa palavra saiu até hoje dentro de mim. E daí, irmãos, a minha vida naquele momento, então, virou assim, tipo de cabeça para o ar, porque eu morava naquele estado não tinha condições de seguir fazendo aquele tratamento, que não tinha hospital, não tinha a condição da saúde voltada para essa patologia, né, essa enfermidade. Então, eu tive que vir para Goiânia, que é onde tem o hospital que é referência no câncer, e eu vim para cá, irmãos. E o Senhor me prometeu que estaria comigo, que iria preparar tudo, que quando eu chegasse aqui, irmãos, teria anjos me esperando. E não foi diferente, irmão. Quando eu cheguei aqui, irmãos, em menos de 2 meses, em 1 mês e pouco que eu já estava aqui, eu fiz todos os exames, irmãos, eu fiz tudo de novo. E assim já operei. Dentro desse 1 mês e pouco, irmãos, o Senhor preparou essa condição dessa operação, a condição desses exames fora, dentro do hospital. E aí eu pude ver o cumprimento da palavra de Deus, que ele falou que tinha anjos me esperando. Eu mal sabia, irmãos, que dentro daquele hospital trabalhava o sogro do meu filho. E aí tudo, irmãos, foi agilizado, mas eu pude ver, irmãos, a mão de Deus. E, irmãos, esse será um próximo testemunho. Então tem 8 meses, irmãos, que eu operei, 8 meses que eu passei também pelos todos os tratamentos ali, né, que é quimioterapia, radioterapia, braquioterapia. E não foi diferente, irmãos, em tudo eu tenho visto a mão de Deus. Passei um momento muito difícil, mas assim, em tudo eu pude ver a mão de Deus, sabe? E naqueles momentos mais difíceis, eu me agarrava na palavra, que o Senhor tinha dito que não era para a morte, e que era para a vida, e que era para o testemunho, e que em tudo Deus tinha um propósito. E daí, irmãos, sempre eu agarrada com aquela palavra, sempre eu agarrada, nunca esqueci daquela palavra, que o Senhor foi tão claro comigo, que seria comigo, que me carregaria nos braços, que estaria comigo em tudo, que colocaria anjos no meu caminho. E aí, irmãos, esse testemunho eu tenho que dar em outra oportunidade, para não tomar muito tempo. É só para dizer, para que os irmãos entendam pelo processo que eu estou passando, porque eu vou contar o outro testemunho e depende desse. E daí, irmãos, eu estou aqui em Goiânia, então, quando foi a semana passada, né, nesse propósito da oração do clamor, então eu tenho uma causa assim que está na mão do Senhor, e sempre vem pedindo por essa causa, porque desde quando eu estou aqui em Goiânia, eu estou na dependência do Senhor, na dependência dos filhos, parei de trabalhar, meu esposo também parou de trabalhar para cuidar de mim, e a gente às vezes passa por alguns momentos assim difíceis também na área financeira, né? Mas o Senhor não tem me desamparado. E aí, irmão, eu estou com a causa nas mãos do Senhor, e eu tenho pedido por essa causa que seria um bom dinheiro para que eu pudesse comprar um carro para locomover, que até então a gente também já vendeu o carro, vendeu tudo, né, nessa vinda para cá.
E daí, irmãos, eu venho pedindo ao Senhor que abençoe essa causa, que saia, né? E quando foi na semana passada, o irmão, na hora da oração, Deus usou o irmão e naquela oração o irmão falava assim, por que não também a gente pedir as bênçãos materiais? Por que não pedir uma casa? Por que não pedir um carro? Pedir a condição boa de um bom alimento, né? E aí, irmão, naquele momento eu nem sei o porquê. E eu clamando assim a Deus, né? Lembrei do carro, né? Eu falei, ô Senhor, tanto que eu tô com vontade de sair essa causa, né? Para me poder comprar esse carro, para me poder congregar. Porque às vezes a gente sente uma carência tão grande de dar um abraço. É um abraço de agradecimento, é um abraço de gratidão. E desde então nunca mais eu assisti assim. Fui à igreja, né, presencialmente, e aí clamando ali a Deus naquele momento, eu não sei nem como nem porquê. Falei, Senhor, o Senhor sabe o desejo então do meu coração. É desse carro, meu Deus, para que eu possa, meu Deus, me locomover, não depender de um filho, meus filhos moram longe também de onde eu moro. Eu falei assim, de congregar, eu preciso, Senhor, o Senhor sabe o desejo do meu coração. Naquele momento ali eu pedi, irmão, mas eu pedi rasgadamente, com minha alma mesmo, rasgada para o Senhor. E saindo daquela oração, passado um pouco, chegou um filho meu aqui. Quando ele chegou aqui, ficou e tal, almoçou. E daí ele falou assim pro meu esposo, falou assim, mãe, pai, vamos ali. Eu estava aqui pensando uma coisa e saiu um dinheiro para mim e eu quero fazer uma coisa aqui para vocês. Aí saiu com meu esposo, fez uma compra grande, sabe? Grande, tudo que já estava assim, acabando, que nunca o Senhor nos deixou assim, nunca. Sempre o Senhor tem sido presente em tudo na nossa vida também aqui, de alimentos, de tudo, sempre o Senhor tem provido, né, irmão? E daí ele saiu, chegou com essa grande compra, chegou e falou assim, não, mãe, mas isso aqui não é tudo não, tem uma surpresa para a senhora, mas meu pai. Eu estava pensando em investir o dinheiro em outra coisa, mas eu tenho um sobrinho que vai vai embora para a Espanha e estava vendendo carro. Ele falou assim: eu comprei o carro do, do Pedrinho para a senhora, mãe, mas meu pai. Eu sei que vocês precisam de um carro. Eu comprei o carro, está aqui. Já vou deixar uma parte da entrada aqui, que ele vai vir aqui. A senhora já entrega isso aqui para ele, que na passar o documento eu já entrego o resto. Irmãos, naquele momento eu comecei a chorar. Só vim para o quarto dobrar meu joelho e agradecer a Deus, porque eu mal tinha saído da oração do clamor, irmão. E Deus veio tão assim na minha vida. Eu só tenho que agradecer, irmão, tudo que Deus tem me feito, por tudo que eu tenho passado durante esse tempo de tratamento. Eu tenho visto a mão do Senhor. O Senhor tem dito para mim, não para, não desanima, levanta, eu sou contigo, isso não é para você parar. E no curso que eu fazia lá no Espírito Santo, estava faltando 1 ano e pouco para me terminar. Então eu tinha trancado lá. E quando foi esse semestre, mesmo passando por momentos difíceis de tratamento, de quimioterapia, o Senhor tinha falado comigo, não para. Não para. Eu falei, Senhor, mas como assim? Eu não tinha condição de pagar essa faculdade, eu não tinha condição de estar presencial nessa faculdade. Aí eu comecei a olhar as faculdades, irmãos, e naquele momento às vezes eu pensava assim, encontrava tanta dificuldade assim em algumas faculdades, falava, não, mas esse curso só tem assim. E eu mandei minha grade curricular para uma faculdade que ela falou, não, a gente aceita a senhora, assim, entende pelo tratamento, a gente aceita a senhora assim, na condição só da senhora vir realizar uma prova prática aqui. E me aceitou, irmão, e como se não bastasse, também a condição que eu não tinha de pagar. Eu consegui a bolsa de mais da metade do valor. E entrei numa outra bolsa agora que eu vou conseguir o 100% na faculdade. Então, irmão, esse será outro testemunho que eu vou dar por completo esse testemunho, mas no momento agora, irmão, eu estou dando esse testemunho do Deus, do clamor que eu fiz, do clamor que Deus me ouviu. Eu não tenho palavras, irmão, para agradecer a Deus, porque a gente é tão fraco. Mas a gente, irmãos, quando a gente se agarra com o Senhor, se apega com o Senhor e confia no Senhor,
O Senhor, irmão, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor é tremendo em nossas vidas, irmãos, e por isso eu estou aqui para glorificar, para exaltar o nome de Deus. Deus seja louvado.